E aí o Furacão reclama que o Daronco deu acréscimos intermináveis. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando, porque ele dá um a mais, um minuto a mais. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora, vamos acompanhar o que a imprensa paulista está falando do Mengão. O Flamengo conseguiu um bom empate jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, né? Naquele jogo bem difícil, eu já tinha falado aqui que seria um jogo complicado e acabou sendo, né? O Flamengo com muitos desfalques. Além dos convocados para as seleções, o Flamengo também foi com alguns desfalques para a partida. Então foi com o time todo remendado, todo ali costurado mais uma vez. Saiu atrás do placar após um pênalti ali que muitos questionaram, mas o Daronco acabou dando já no final da partida, onde o Fernandinho bateu essa bola, pegou no travessão e quase ele erra o pênalti, mas acabou marcando. E no apagar das luzes, o Mengão com o jogador ali, com o jovem Everton, acabou fazendo o gol de empate, um gol importantíssimo para o Flamengo, que conseguiu um pontinho fora de casa e, claro, já garantiu o Flamengo ali na parte de cima da tabela, já que é o segundo colocado, um ponto atrás apenas do Botafogo. A imprensa paulista comentou um pouco isso porque o Atlético Paranaense teve a cara de pau de reclamar. Eles reclamaram para dar a entender que o Flamengo foi beneficiado. Vocês acreditam nisso? É uma grande sacanagem. Nem a imprensa paulista conseguiu defender o Atlético. E claro, comentou tudo o que aconteceu nessa partida. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. E claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. Eletrizante na rodada foi entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Furacão reclama que o jogo foi muito longo, não é? No último minuto as coisas se definiram e o Flamengo sai aliviado porque conquistam um ponto na casa do Furacão, lugar que é sempre bem complicado de se vencer ou pelo menos incomodar o adversário. E Daronco, hein, Daronco? De novo, Daronco. Uma partida definida nos minutos finais que terminou com polêmica e onde cada segundo a mais fez diferença. E mais uma vez, infelizmente, lamentar sobre o que a gente volta a presenciar aqui na Arena. É uma arbitragem que já tem um histórico, inclusive com jogos do Atlético contra o Flamengo. Então a sensação que a gente tem é que o jogo só acabaria quando o adversário empatasse. A reclamação do diretor de futebol do Atlético Paranaense é sobre os acréscimos do segundo tempo. Anderson Daronco deu 7 minutos e depois acrescentou mais um. E o gol de empate do Flamengo aconteceu aos 53 minutos e 27 segundos da etapa final. Na súmula, Daronco relatou ter sido chamado de ladrão safado e completou dizendo que os diretores do Atlético precisaram ser contidos pelo policiamento do estádio. Depois de 45 minutos, com poucas chances claras de gol e com alguns chutes de média distância, o jogo ganhou emoção na etapa final. Madison pegou mal na bola. Do outro lado, faltou força para Lohan. No lance seguinte, Gabigol, que já tinha trocado provocações com a torcida paranaense, balançou a rede. Davi Luiz fez jogada pela esquerda, cruzou na área e, após desvio do goleiro, Luiz Araújo ajeitou para o atacante marcar. Mas justamente nesse toque do camisa 7, Gabi estava impedido e o lance foi anulado com auxílio do VAR. O jogo ganhou em emoção. Aos 42 minutos, quando Julimar entrou na área e chutou em direção ao gol, a bola tocou no braço de Davi Luiz e, com revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Fernandinho fez cobrança firme para abrir o placar aos 46 minutos da etapa final. 1-0. O tempo restante foi de pressão carioca. Até que aos 53 minutos, o Flamengo empatou com Everton Araújo e deu início a toda a discussão. Eu acredito que ele tomou decisões certas, estava impedido o nosso gol, foi pênalti do Davi e do lance que o Zapelli chuta a bola para fora e mais do que o Madison e o Paulo demoram para bater o lateral, passa mais de 1 minuto mais ou menos. A partida, que tinha holofotes direcionados para a disputa da liderança da competição, terminou com olhos voltados para a arbitragem. O Flamengo, que começou a rodada na primeira posição,
Com o empate, chegou aos 18 pontos e viu o Botafogo assumir a ponta da tabela. O alvinegro é justamente o próximo adversário do Atlético Paranaense, que com 17 pontos fecha o G4. Agora as duas equipes pegam a ponte aérea sentido Rio de Janeiro. O duelo entre Furacão e Botafogo acontece quarta no Newton Santos, enquanto o Flamengo recebe o Bahia quinta-feira no Maracanã. Eita, nós! Agora vamos falar um pouquinho desse jogo que reuniu duas equipes muito qualificadas do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo é o segundo colocado, o Furacão está na quarta posição. Jogo na casa do Atlético Paranaense, o Flamengo muito desfalcado. Aí o jogo vai, se arrasta, vem a penalidade para você, pênalti bem marcado, alguma coisa questionável? Zero polêmica, Leirão. Zero polêmica, né? Eu também concordo. Aí o Fernandinho abre o placar, 1-0 já na reta final. Parecia que o jogo se definiria e aí o Furacão reclama que o Daronco deu acréscimos intermináveis. Sabe qual que é? Fala, Leirão, pode terminar. Não, e aí sai o gol do Flamengo, um gol de um garoto, do Everton Araújo, porque sem os principais jogadores, o Tite está conseguindo organizar, no caso, ele e sua comissão técnica, conseguem organizar o time e um resultado que, para o final das contas, foi melhor até para o Flamengo. Um excelente resultado pro Flamengo, né? Jogando fora de casa num campo que é muito, muito difícil de vencer lá, por vários fatores. Primeiro pelo time, que é um time que eu acho que é um time muito bom tecnicamente. Tem um treinador que está fazendo um ótimo trabalho, que ele devia estar com muita vontade de trabalhar, que é o Cuca. E o Atlético Paranaense vem jogando em casa, jogando bem. A questão da polêmica da arbitragem, acréscimo, não acréscimo e tudo mais, se o Daronco termina o jogo antes, quando a bola vai para escanteio, ele termina o jogo, quem estaria reclamando era o Flamengo. Não deixaram a gente cobrar o escanteio. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando, porque ele dá um minuto a mais nessa reta final. O jogador de futebol, Loirão, até o árbitro apitar o final da partida, você tem que ficar ligado. Você vê que o jogador que está marcando o Everton, que fez o Everton Araújo, que fez o gol aí, ó, ele só está preocupado em abraçar o jogador do Flamengo. Ele não está preocupado em defender, em tirar a bola. Ele está preocupado só em atrapalhar o jogador. Acabou tomando o gol. É uma questão de critério de arbitragem. A gente já viu jogos que o árbitro termina antes de bater o escanteio. Uma falta aqui é uma falta decisiva. Então, assim, bate lá e bate aqui. Não tem santo nessa história aí. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. Porque se fosse ao contrário, estariam reclamando, o Flamengo estaria reclamando também. Teve gol anulado também na partida do Gabigol, enfim, né? Teve gol anulado na partida também do Gabigol. E bem anulado. Bem anulado, e o Flamengo não está reclamando disso. Exatamente, porque a bola vem de um jogador do Flamengo. E o Gabigol estava fora de jogo, ele estava impedido. Eita, tá quente esse brasileiro, tá muito pegado, a gente sabe, né, que tá muito complicado, até porque já começou ali esse primeiro turno, né? Muitos times embolados na parte de baixo também do campeonato. A gente vê que tem vários times ali brigando para não cair. Times grandes até, o Fluminense que venceu a Libertadores até pouco tempo e agora tá lá na zona de rebaixamento. Tá louco, tá? O Corinthians tá lá embaixo também. Alguns times grandes estão tendo muitas dificuldades nesse começo. E o Flamengo, apesar de ter muitos desfalques, que perdeu para as seleções, né, na Copa América, acabou que tá conseguindo se virar. Em 2 jogos foram 4 pontos, uma vitória e agora um empate. Esse empate fora de casa com o Atlético Paranaense, é excelente. Muito bom mesmo, até porque o Atlético é muito forte lá, o Flamengo sempre tem dificuldade para jogar lá. E dessa vez conseguiu arrancar um empatezinho no final, pelo jeito que foi, no último lance. Certamente é um pontinho assim que pode fazer muita diferença lá na frente, quando vocês olharem a tabela já na rodada 37, 38, a gente vai olhar e falar, poxa, tá vendo aquele pontinho contra o Atlético? Pode ter feito muita diferença. E claro, assim que acontecer qualquer novidade, vamos trazer tudo hoje, tudo que a imprensa está abordando sobre esse jogo, né, sobre a fase do Flamengo, vocês acompanharão aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!